Boa noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero deixar para vocês uns sonhos que eu tenho tido esses dias muito estranhos. E eu vou deixar primeiro a palavra do Senhor, que eu tive após isso e que não é a primeira palavra do Senhor, senão que o Senhor também me entregou o capítulo de Joel 1, 2 e 3 e que tem a mesma advertência, né? Então eu vou ler para vocês o que diz em Jeremias, capítulo 14, não, capítulo 1, a partir do verso 14. Então o Senhor disse: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor. Elas virão a cada reino, porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra os moradores dessa cidade, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Eu queria ler isso primeiro, por quê? Porque o sonho que eu tenho tido é muito estranho. Ultimamente eu tô gravando vídeo, né? Por conta dos sonhos que eu tô tendo. E às vezes eu penso que eu não tenho que gravar esse sonho quando ele é muito embaraçoso. Só que cada vez que eu escuto alguém que fala com sabedoria no YouTube, como o irmão Francisco Israel, ele falou uma coisa que eu já vi mais de uma vez na Bíblia, né? Que eu tenho que levar os sonhos e a palavra de Deus adiante quando o Senhor me demonstrar que Ele está me entregando. Por quê? Porque eu depois vou ser cobrada. Eu sonhei que a esposa do meu irmão, e no sonho eu não lembro muito dele não, mas eu lembro que ele não estava presente, ele estava ausente. E eu estava em um lugar como se fosse à beira de um lago. E tinha uma pedra gigante saindo fora do mar. Era um mar, mas a água não era turbulenta. E tinha uma pedra bem grande, assim, na beira da praia, que era em forma de como se fosse um coração. E essa pedra era preta. E saía de dentro dela um tubarão bem grande. Ele saía fora da água, por cima dessa pedra, e comia um outro animal que tinha fora, que também era feroz. Então eu ficava muito assustada. E a esposa do meu irmão dizia que eles estavam se preparando para ir para a Europa, mas ela não estava muito segura de ir. E eu dizia para ela que ela não fosse, porque a Europa estava perigoso e ia piorar tudo. E assim foi esse sonho. Só que eu tive outro sonho logo após esse, que foi um sonho que eu via o céu bem próximo da terra. As nuvens estavam bem próximo da terra. De certo, as nuvens estão bem próximas da terra. E eu tenho notado muito isso. Mas no sonho, fazer a representação de quão perto está realmente o céu de nós. E é como eu já falei, essa semana também eu tive outro sonho, na semana passada, que eu sonhei que ia ter, que eu estava aqui no meu quarto e eu olhava para um copo que tinha com água em cima de uma mesinha do lado da minha cama, e o copo começava a estremecer e a água saltar. Aí eu gritava: terremoto, é o terremoto. Aí eu saía correndo, e nessa que eu saía correndo, eu descia as escadas da minha casa e ia na minha cozinha. E eu tinha o desejo de fazer primeiro um miojo antes de sair para comer, porque no sonho dava a sensação que eu ia ficar com muita fome, porque eu ia sair correndo e eu não ia ter nada para comer. Então eu decidi fazer uma sopa antes para comer. Aí nessa que eu fazia a sopa antes, eu não estava sozinha, tinha crianças comigo. Eram umas 3, 4 crianças, não sei quem é. Uma delas eu identifico como se fosse meu filho quando ele era bebê ainda. Então eu decidi ir olhar pela janela para saber se essas ruas estavam hundidas para dentro, se elas estavam se estavam destruídas. Aí quando eu olhava, como eu via, aparentemente as coisas ainda não estavam feias.
Só que quando eu voltava para a minha cozinha, eu vivo numa casa de 3 andares, né? Então a parte de baixo da minha cozinha, ela tinha se inclinado assim. Ela já estava meio inclinada, mas ela piorou e ficou assim, reta. Onde as coisas da mesada do fogão começava a cair para baixo. Então eu ficava extremamente assustada porque eu vi que o terremoto era tão grande que já estava caindo a casa, que ela já tinha caído uma parte. Aí eu dizia a uma pessoa que estava comigo, não sei se era um ser humano, não sei se era um anjo, não sei se tinha outra pessoa que eu não via ela. E se via, não lembro quem é. A única coisa que eu dizia assim, mas como o terremoto em Buenos Aires, na Argentina, eu nunca ouvi falar de terremoto na Argentina, algo assim eu comentava. Não lembro se era em Buenos Aires que eu falava ou se era na Argentina. Eu só sei que eu dizia que era aqui, mas eu não sabia. E aí eu acordei. Então, por que eu tô querendo entregar esses sonhos? Porque 2, 3 dias depois desse sonho do terremoto, eu fiquei sabendo que teve um terremoto aqui no sul da Argentina, né? Em Chile e no sul. Então eu prefiro deixar os sonhos, né? Por medo de não estar fazendo o que é certo. Por quê? Porque na verdade, por mais que seja pequenas coisas, né? Pode ser um aviso. Esse peixe gigante parecia um tubarão. Ele era enorme, que tinha uma boca muito grande e ele saía fora do mar. E eu digo, como assim um tubarão sair de dentro do mar e comer outro bicho fora? Ele tinha, como que ele tinha vida fora da água? Não entendi por quê. Então eu decidi gravar porque são sonhos que eu não consigo esquecer e é melhor deixar aqui antes de eu ser cobrada no dia de amanhã. Então é isso, gente. Eu queria falar pra vocês que eu tô tendo todos os dias praticamente sonhos muito estranhos. Muito estranho. E já faz muito tempo que eu tenho esses sonhos estranhos, entendeu? E aí tô decidida, quando seja estranho demais e que eu não esqueça, eu vou trazer eles para aqui. Para que as pessoas estejam atentas. Por quê? Porque em todos eles eu sabia no sonho que era do que ia começar a grande tribulação. Tudo está relacionado a isso. O céu, quando eu vi muito perto, eu dizia que era como Deus, Jesus se aproximando da terra. E, na verdade, se vocês olharem para os céus hoje, e se tem boa memória, vocês podem olhar e vocês vão se dar conta. Parece que o céu está tocando a terra. Quando você olha assim para o céu, que tem um edifício, você vê que parece que o edifício toca o céu. O céu está mais próximo da terra. E sem falar o sol, né? Tem feito tanto calor que nas matas não está suportando, né? Tá dando incêndio. E é isso. Eu queria contar para vocês que a gente estamos vivendo o final dos tempos por mais que seja curtir os sonhos, o irmão Francisco Israel, ele disse que a gente tem que soltar os sonhos para divertir o povo, né? Então eu estou fazendo isso, vou fazer isso a partir de agora. Eu vou começar a gravar mais seguido se eu tiver sonhos assim, porque eu não quero que Deus me cobre amanhã. Por mais que sejam sonhos embaraçosos, como esse agora, que eu contei esses 3, lembre-se que eu já contei aqui em outro vídeo que eu tinha visto um terremoto já, né? Um lugar verde, até bonito, mas com muitas montanhas. E tinha pessoas no sonho, gente. Era como se fosse japonês. Com o tempo eu vou lembrando, sabe? Do sonho. Ou seja, no começo eu não me lembro muito bem, não. Mas depois de tanto pensar nele, aí começa a me lembrar melhor. No sonho que eu tive, os jovens que estavam tipo no muro, que eles pulavam para baixo para ir fazer um deporte, e era como se eles já tivessem acostumado a correr risco de vida, eles não tinham medo de pular, eles eram orientais, né? Eu não sei se ele era chino, japonês, coreano, não sei, mas eu lembro que eles eram orientais, e eles vestiam uma roupa como se fosse aquelas roupas de futebol americano. Aí eu saía desse lugar e eu ia para outro lugar onde tinha uma casa, tipo uma casa em uma chácara. E para mim chegar nessa casa, a terra estava toda rachada, cheia de rachões. E era de terremoto. E eu sabia que o terremoto estava começando e ele ia piorar. E a dona da casa não se preocupava. Eu conversava com ela e ela estava como que não percebia.
Bom, é isso. Deus abençoe a todos. Até um próximo sonho ou alguma outra coisa que eu tenho que gravar. Até a próxima.